Fala galera, e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez muitíssimo obrigado a você que retorna ao meu canal, você que está chegando pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, não perca tempo, inscreva-se e assinale o sininho de notificação, já chega deixando aquele like, afinal de contas o seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Este que é mais um quadro da playlist Tudo sobre Flamengo e não é para trazer uma informação que o torcedor vai gostar. Afinal de contas, o Flamengo está perdendo um de seus titulares na temporada de 2019. Peço que você assista este vídeo até o final e se você discordar de algo que eu disser ou tiver algo a acrescentar, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Mas a verdade é que Pablo Mari está de malas prontas para a Inglaterra. O Flamengo recebeu uma proposta oficial do Arsenal, clube inglês tradicionalíssimo e que se interessou pela contratação do zagueiro espanhol. Inclusive, a proposta foi encaminhada pelo próprio Pablo Mari, que acompanhado de seu representante, quem recebeu a proposta do Arsenal, esteve na última quinta-feira no Ninho do Urubu e conversou com os dirigentes rubro-negros. A princípio, o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo de futebol Bruno Spindel ficaram reticentes com relação à possibilidade de negociação do jogador. Afinal de contas, a proposta, que gira em torno de 9 milhões de euros, está abaixo do valor da multa rescisória, que é estimada em 13 milhões de euros para clubes do exterior. Mas, apesar da recusa inicial da diretoria em liberar o atleta por este valor, o próprio Pablo Mari acabou convencendo os dirigentes rubro-negros. Não chega a tanto ser uma espécie de forçação de barra. Pablo Mari não forçou a barra, ele apenas argumentou duas situações. A primeira, que atuando no futebol inglês, ele ficaria mais próximo da seleção espanhola, ele que tem um sonho de ser convocado para a sua seleção. E a outra situação envolve a sua idade. Ele que no dia 31 de agosto do ano passado completou 26 anos, ou seja, já chega a uma idade em que se torna difícil a transferência para grandes clubes do continente europeu. Os clubes do chamado G14 acabam preferindo atletas mais jovens e, portanto, ficaria ao Pablo Mari a situação de se transferir para um clube de segundo ou terceiro escalão da Europa ou então se contentar, se quisesse voltar para o exterior, com uma praça emergente, como o futebol do Oriente Médio ou então o futebol chinês. Então, argumentado isso, e manifestado o seu desejo de retornar à Europa após 6 meses atuando no futebol brasileiro, a diretoria acabou aceitando, portanto, a proposta do Arsenal, com um único adendo. Terá que pagar o clube inglês de maneira imediata. O pagamento terá que ser integral dos 9 milhões de euros para a liberação do jogador. Lógico, isso aí é uma artimanha da diretoria do Flamengo para dificultar essa transferência, já que na próxima sexta-feira encerra-se a janela para transferências internacionais no futebol inglês. Diga-se de passagem, Pablo Mari, por ser espanhol, é um jogador comunitário. Apesar do processo de Brexit que existe na Grã-Bretanha, para o futebol ainda prevalece essa situação. Ou seja, ao contrário dos jogadores considerados estrangeiros, Mari não precisa cumprir várias exigências para conseguir o seu visto de trabalho, e isso já seria uma facilitação. Ele, inclusive, já é aguardado em Londres no início da semana que vem para a realização de exames médicos e físicos. Em sendo aprovado, o Arsenal já vai agilizar a burocracia e apresentar garantias para o pagamento do valor oferecido ao Flamengo. Explicando, o rubro-negro tem, nessa circunstância, 90% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 10% são do próprio Mari. Ou seja, nessa transferência ainda existe essa questão. Mari vai levar uma farpelinha, vai levar um dinheirinho no bolso e o Flamengo ficará, portanto, com 8 milhões e 100 mil euros, o que no câmbio atual dá algo em torno de 37, 38 milhões de reais. E vai ter que se lançar ao mercado para repor o elenco. Afinal de contas,
já tinha essa necessidade quando trouxe o Gustavo Henrique. Muita gente estipulando que com a saída de Mari, Gustavo Henrique torna-se naturalmente titular ao lado de Rodrigo Caio. Eu acho que é perfeitamente natural. No entanto, o Flamengo já carecia de um jogador por conta da saída de Léo Duarte no meio do ano, jogador que foi negociado com o Milan da Itália, até por um valor maior que o Pablo Mari. Eu, particularmente, não negociaria o jogador por este valor, até porque eu considero o Mari melhor atleta, até mais pronto, mais maduro que o próprio Léo Duarte, que foi negociado, mas também tem que se levar em consideração a idade, né? Léo Duarte foi negociado com apenas 21 anos e justamente por conta de ser um jovem jogador ainda com muito potencial e ainda muito a evoluir, justamente por isso se torna mais valioso para o futebol europeu que o próprio Mari. Lembrando, o jogador tem 26 anos e aí, a menos que estoure no Arsenal e surja aí uma outra proposta de um grande clube da Europa, dificilmente ele seria negociado por este valor ou um valor mais elevado em uma transferência entre clubes europeus. Mas a verdade é que o Flamengo realmente vai carecer deste atleta. Pablo Mari, que foi revelado pelo Mallorca da Espanha, despertando o interesse do Manchester City, é essa pronúncia correta, não é o inglês norte-americano, é o inglês britânico, que o adquiriu naquela oportunidade. Mas, curiosamente, ele nunca atuou no futebol inglês. Nessa transferência para o Arsenal, ele terá essa possibilidade. O jogador foi emprestado para o Girona e logo depois para o La Coruña. No La Coruña, na temporada 2018-2019, atuando pela Liga B da Espanha, ele se notabilizou, fez uma excelente campanha, apesar de o La Coruña não ter conseguido subir, foi eliminado nos playoffs, mas ele foi considerado o melhor de sua posição, o melhor zagueiro da competição. Realizou 37 partidas ao longo da Liga B, marcando 3 gols. Então, jogador que naquela oportunidade já se destacava. Foi inclusive um grande achado de Jorge Jesus, jogador considerado desconhecido para o futebol sul-americano, afinal de contas ele não havia atuado em um grande clube europeu. E até mesmo para o cenário do futebol europeu, não era um jogador tão famoso. E o Flamengo conseguiu a sua contratação por apenas 1 milhão de euros na liberação do clube inglês do Manchester City, ele que tinha mais um ano de contrato. Então, naquela oportunidade, no dia 11 de julho de 2019, do ano passado, ele foi anunciado de maneira oficial, assinando o seu contrato por 3 temporadas até 30 de junho de 2022. Realizou 30 partidas pelo Flamengo, marcou 3 gols. Foi um jogador considerado importante, aí, goleador, um deles, para mim, o mais importante, na goleada por 5-0 sobre o Grêmio, no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores da América. Diga-se de passagem, foi o primeiro espanhol a fazer gol na competição continental e também o primeiro espanhol a ser campeão como jogador. Ele que, logicamente, esteve em campo como titular na virada histórica por 2-1 sobre o River Plate, no estádio Monumental de Ate. Eu que estava lá em Lima e acompanhei em loco. A história passou diante dos meus olhos. Portanto, aí a passagem curta do atleta pelo futebol brasileiro, pelo futebol sul-americano, retornando, portanto, ao velho continente. E aí o Flamengo tendo 2 preocupações. A primeira, repor o elenco. Afinal de contas, sai um jogador titular. A despeito do que aconteceu, por exemplo, com o Rodinei, que era reserva do Rafinha na lateral direita, foi emprestado ao Internacional, e Reinier, que ainda estava amadurecendo, jogador recém-saído das categorias de base e recentemente também se transferiu para o futebol europeu, jogador que vai atuar pelo Real Madrid. Então, além da preocupação de repor o elenco, o Flamengo agora também corre atrás para agilizar o processo que já estava determinado em contrato de aquisição parcelada dos direitos econômicos do jogador ao São Paulo. Até porque, se houver qualquer proposta, o Flamengo não ser pressionado pelo clube paulista para negociar o jogador. Lembrando que o próprio Rodrigo Caio já despertou interesse e recebeu sondagens, embora não tenha aparecido durante seu período de Flamengo uma proposta oficial de um clube grande da Europa. Houve sim sondagens, entre as quais do Barcelona da Espanha. O Flamengo, que é detentor de 45% dos direitos, agora nessa temporada vai adquirir mais 15% e o Flamengo espera adquirir os outros 30% que ainda estão vinculados
ao São Paulo. 10% são do próprio atleta. Então o Flamengo deve agilizar este processo, adquirir os outros 30% do São Paulo, que vai ficar muito feliz, né? Afinal de contas, para cada 15%, o São Paulo terá um aporte de 1.200.000 euros, né? Totalizando aí 2.400.000 euros ou 11 milhões de reais, além dos 23 milhões de reais que já foram pagos pelo jogador, e o Flamengo ficaria aí mais tranquilo. Outra preocupação também são atletas que já estão em fase de renovação de contrato, de prorrogação de seus respectivos contratos, e o Flamengo vai agilizar essa burocracia para também não ficar vulnerável. Casos do goleiro Diego Alves e também do lateral esquerdo René. E ainda, processo que já está em finalização no novo contrato do Bruno Henrique. O Flamengo também deve agilizar essa questão, até porque Bruno Henrique, a exemplo de Pablo Mari e outros jogadores, conforme até o Rodrigo Caio que eu já citei, jogador que é visado pelo futebol internacional e já recebeu sondagens de diversos clubes. Então, Flamengo, para não ficar, né, sem outro titular, deve também correr para estabelecer, já nessa semana que começa, um novo contrato com Bruno Henrique, aguardando aí o retorno do jogador, que na próxima segunda-feira, juntamente com os demais atletas do elenco considerado principal, se apresenta ao Ninho do Urubu. Com relação a atletas que podem vir a ser contratados para a zaga diária, o Flamengo tem aí duas possibilidades, uma no mercado doméstico, Léo Pereira, jogador que inclusive chegou a ser tentado pelo Flamengo em um passado não muito distante. O Atlético Paranaense na época endureceu a negociação, mas é possível que o adversário na Supercopa do Brasil possa aí abrir, quem sabe, novas conversas para liberar o jogador. Na época pediu 26 milhões de reais pelo Léo Pereira. Eu particularmente acho que é um valor muito elevado. Outra possibilidade do Flamengo é voltar os olhos para o mercado europeu e tentar, quem sabe, jogadores que já foram, né, observados ou já foram tentados em outra oportunidade, caso do Gemerson, por exemplo, atleta que atua no futebol francês. Ou, quem sabe, com a ajuda do Jorge Jesus, né, indicar um outro Pablo Mari, um atleta que seja até europeu, um sul-americano atuando no futebol da Europa, mas que não esteja nos holofotes, que não seja um nome badalado. Vamos aguardar então a movimentação da diretoria rubro-negra no mercado, já que saiu um titular, então tem que chegar um outro jogador. Eu particularmente acho que Léo Pereira está abaixo do nível do Pablo Mari. Beleza? Agradeço enormemente você ter assistido o meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like. Afinal de contas, o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Se quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Mas eu vou falar aqui para você. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto, e o Santana com 2 N's no Instagram. O Twitter é a mesma coisa. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto, e o Santana com 2 N's. Não vai embora não, hein? Além deste quadro, Tudo sobre o Flamengo, tem muita coisa para você curtir ao final deste vídeo. Você tem comentário sem freio, você tem os gols que eu narro, você tem as crônicas que eu já compus em homenagem ao Flamengo, você tem um pós-jogo. Após essa partida com o Volta Redonda, neste sábado, pela 3ª rodada da Taça Guanabara, você vai saber qual será o meu comentário do que será com certeza mais uma vitória do Flamengo no primeiro turno do Campeonato Carioca. Então, passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo aqui mesmo do canal, combinado? Forte abraço!